Olá pessoal, estamos aí de novo retomando aí Romanos e quero convidá-los desde já para que possam abrir Romanos capítulo de número 3. Estaremos aí dando uma olhadinha nesse capítulo e Romanos tem sido uma carta muito especial porque nela a gente pode perceber um pouco daquilo que Deus ele tem para nos falar sobre o que é justificação e como nós podemos ser justificados. Uma linguagem assim não muito rebuscada, né? Mas uma linguagem talvez um pouquinho mais compreensível, apesar de que é um livro que tem uma profundidade incrível. Mas enfim, vamos lá, nós estamos aí tentando destrinchar algumas coisas, que muitas coisas a gente vai meio que passar por cima, porque o objetivo desse momento não é ser um aprofundamento teológico, muito pelo contrário, é colocar de maneira assim bem prática aquilo que nós podemos viver e de como nós podemos, de como isso vai nos servir para que nós possamos adorar a Deus, né, e viver em função daquilo que o Senhor deseja que a gente faça, tá bom? Então, meus amados, convido para que possamos abrir a palavra, mas antes disso, né, vamos ter aquele momento de falar com Deus, de estar aí colocando realmente o nosso coração, nossa vida, a nossa mente, para que a gente possa compreender o que Deus tem pra gente, tá? Isso é uma das coisas assim que eu prezo bastante. Nós precisamos ir para a Bíblia, nós precisamos ir aqui com a nossa mente aberta para ouvir a voz de Deus e não armado assim com preconceitos, com ideologias, com pensamentos e procurando fazer ela dizer o que a gente quer que ela diga, de acordo de repente com o nosso contexto, com a nossa vida, com a nossa caminhada. Isso não é o correto, né? Muito pelo contrário. A Deus sempre vai ter uma palavra para nós, onde nós estivermos, do que nós estivermos fazendo. Mas o que nós precisamos é estar com a nosso coração, vamos assim dizer, né, aberto para ouvir a voz dele de acordo com o que ele tem e não o que as pessoas ou sei lá quem ou nós mesmos, né, desejamos. Amém? Então vamos ter aí essa palavra de oração e convido você para fechar os seus olhos, se assim você deseja, e falar com Deus. Pai querido, muito obrigado. Obrigado por esse momento, obrigado pela alegria de poder falar contigo e pela alegria de poder ler a tua palavra, de poder buscar o entendimento que, através do teu Santo Espírito, Senhor, tu tens dado essa oportunidade para nós. Muito obrigado por isso. Abençoa esse momento, esses minutos que nós queremos ter diante de Ti e permita que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações poderosamente. Meu Deus, em nome de Jesus, repreendo sim todo mal, toda a intenção do mundo das trevas de atrapalhar esse momento e declaro a verdade, a vontade e a alegria do Senhor, a presença do Senhor aqui sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então, amados, convidamos vocês, né, que abram sua Bíblia, Romanos capítulo número 3, e enquanto nós estamos lendo também, só para deixar assim, esclarecer, a versão que a gente muitas vezes usa diversas versões, eu tenho diversas Bíblias, mas a de hoje que eu estarei usando será a edição corrigida e revisada, né, fiel ao texto original, tá bom? Só para, se alguém de repente tem uma pergunta, uma dúvida sobre isso, em relação a isso, tá bom? E vamos lá então, vamos ler alguns versículos do capítulo, mas antes mesmo de ler alguns versículos do capítulo, vamos dar uma recapitulada naquilo que a gente já viu até agora. No capítulo 2, a gente viu algumas coisas interessantes. Paulo havia dito que um gentil poderia se tornar um judeu de coração, né, se ele guardasse a lei. Aqui, guardar a lei não significa viver na obediência pura e simples, mas sim andar nos caminhos do Senhor, tá? Ele também falou que um judeu seria tratado como um gentil se ele não guardasse essa lei do Senhor, ou seja, se ele não vivesse para Deus. E Paulo disse que o que importa é aquilo que está no coração, ou seja, é aquilo que você crê no seu interior, né? Não aqueles rituais externos, não as normas externas da lei, não, pelo contrário. Isso aí, muitas das vezes, tem sido um empecilho para que Deus pudesse fazer a obra na vida do ser humano. Quantas não são as pessoas, e eu particularmente já fui uma dessas, né, que vão para a igreja achando que isso é que que faz a diferença, isso é um sacrifício para Deus. Não, o fato de nós irmos para a igreja, de nós
congregarmos, de nós irmos num grupo de oração, isso não faz com que a gente mereça alguma coisa da salvação, pelo contrário, né? Então, os rituais externos, muitas vezes, são empecilho para o fluir da presença de Deus na nossa vida. Nós falamos um pouco sobre isso também. E Paulo também sabia que eles iriam levantar, essas questões que ele estava colocando, iriam levantar muitas objeções por parte, obviamente, dos judeus que estavam ali no meio de Roma, né? Então, nesse capítulo agora 3, nós queremos colocar algumas coisas. Paulo, ele vai antecipar algumas perguntas. Ele usa um tipo de uma linguagem, né? Onde ele, tipo assim, ele antecipa algumas perguntas que poderiam acontecer por causa dos judeus. Em função daquilo que ele fala, ele vai dizer assim, né? Mas então é assim, desse jeito? Daí ele vai já contra-argumentando e já vai respondendo essas objeções, essas argumentações dos, entre aspas, judeus, né? Ele demonstra também pelo Antigo Testamento que judeus e gregos, eles estão debaixo do pecado. Ou seja, todos nós estamos condenados. Não tem jeito, não adianta. Os judeus se arrogavam o direito de ele ter, mas na verdade ele não tinha esse direito. E aí Paulo vai apresentar um caminho, né? O caminho de Deus para justificar tanto judeus como gentios, ou seja, que é a redenção pelo sangue de Jesus Cristo. E, claro, ele vai estabelecer algumas conclusões, né, que decorrem dessa justificação da fé. Tudo isso no capítulo 3. Então, vamos lá, vamos ler do versículo 1 até 8. Convido você a abrir a sua palavra, né? E lá diz o seguinte, vamos lá, qual é logo a vantagem do judeu, né? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Versículo 3, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus, né? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira alguma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? E aí no versículo 7 ele vai dizer assim, mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para glória sua, por que sou eu ainda julgado? Também como pecador? Né? E aí no versículo 8, e por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, né? Façamos males para que venham bens. A condenação desses é justa. Vamos dar uma olhadinha em algumas questões envolvidas aqui, né, nessa passagem aí. Qual é então a vantagem de ser judeu e ter sido circuncidado? Versículos 1 e 2. Né? Aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, ou seja, a palavra de Deus, a promessa, as verdades, né? Que ele falou diretamente ao seu servo Moisés. Então, para o judeu, foi designada, foi atribuída assim um papel muito especial dentro do contexto dessa salvação que Deus preparou para a humanidade. Então, e isso é uma coisa assim que isso tem um papel muito importante. Tem realmente um desempenhar fundamental, né, para a nossa vida como filhos desse Deus de poder. E o fato de muitos judeus não crerem em Jesus, né, isso não anula de maneira nenhuma a fidelidade de Deus para com a nação de Israel. Não. Isso está lá nos versículos 3 e 4. Né? Se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira alguma, né? Diz Paulo. Sempre seja Deus verdadeiro e seja, né, o homem mentiroso, como está escrito, né, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Então, de maneira nenhuma, ou seja, Deus ele é fiel, Deus sempre será verdadeiro, ele sempre será vitorioso. E embora os judeus, na sua grande maioria, tenham se tornado infiéis, mas Deus continua sendo fiel. E aí, se é assim então, Deus está sendo injusto por castigar aqueles que promovem a verdade, a justiça e a glória dele? Isso está lá no versículos de 5 até 8. Aí Paulo coloca essa objeção de maneira assim,
tão absurda, isso é uma coisa assim para Paulo tão absurda que ele até pede desculpas para os leitores quando ele vai dizer assim, eu estou falando, né, como um judeu incrédulo iria falar, né, ele coloca aqui, falo, lá no versículo 5, falo como homem, ou seja, ele está entrando nessa argumentação louca que adviria, né, da parte dos judeus. A reação inicial, ele diz assim, é certo que não, mas em seguida Paulo apresenta 3 argumentos, 3 contra-argumentos, né? Então vamos dar uma olhadinha nesses contra-argumentos. Versículo 6, né? Como Deus vai julgar o mundo? Primeiro, esse raciocínio ele elimina o juízo final, porque se não tem mais castigo para os que promovem a incredulidade, não tem mais razão do juízo final. Algo que os judeus, obviamente, acreditavam e eles, inclusive, esperavam por isso. Então, isso não anula de maneira nenhuma o juízo final, né? A justiça de Deus, ela se sobressai contra o cenário, né? Contra essa questão toda do pecado do ser humano. Então, não tem como anular isso. Isso não vai ser anulado de maneira nenhuma, ou seja, vai continuar acontecendo. Então, esse raciocínio deles, essa argumentação dos judeus, isso iria, obviamente, anular esse juízo final. O que soa e o que é de fato um absurdo. E Paulo coloca isso para eles. Isso é um absurdo, isso é uma coisa sem sentido, né? Lá no versículo 6, de maneira nenhuma, de outro modo, como Deus vai julgar o mundo? Tá? E aí, o segundo contra-argumentação de Paulo para com os judeus, ele vai dizer o seguinte, que esse raciocínio, se esse raciocínio fosse verdadeiro, por que os judeus então ainda estão condenando Paulo como um pecador? Versículo 7 ali, ó, né? Se pela minha mentira superabundou mais ainda a verdade de Deus, para a glória sua, por que estou sendo eu julgado como pecador, né? Ou seja, esse raciocínio, se fosse verdadeiro, o raciocínio dos judeus, se fosse verdadeiro, isso traria, na verdade, Paulo no lugar em que ele estaria assim, o cara tá sossegado, tá tranquilo. Por quê? Algumas considerações importantes aqui. Eles diziam que Paulo pregava uma mentira, que era a justificação pela fé. Tá? E essa mentira de Paulo mostrava que ele era pecador como os outros, né? E que Deus era o único e verdadeiro, e a sua palavra era verdadeira e fiel. Então, a mentira de Paulo iria, teoricamente, glorificar a Deus, né? Então, por que os judeus ainda estão condenando Paulo? Se é certo, né, que os cristãos, ou melhor, né, se é certo que nós não devemos condenar aquilo que traz glória para Deus, né? Se o pecado traz glória para Deus, Paulo está de boa, ele é pecador, ele está sendo pecador, ele está trazendo glória para Deus, né? Veja só que absurdo esse raciocínio que os judeus trazem. E aí o terceiro argumento que Paulo vai reforçar contra essa palavra toda aí por parte dos judeus, esse raciocínio deles, né? Se estivesse certo, eles poderiam dizer assim, então vamos pecar ainda mais para que Deus seja ainda mais glorificado. Está lá no versículo 8. Né? Façamos males para que venham bens. Ou seja, vamos mandar ver no mundo do pecado, porque isso vai trazer ainda mais glória para Deus. Então, Paulo está aqui raciocinando com eles, contra-argumentando e mostrando o quanto é absurdo esse posicionamento por parte dos judeus. E Paulo termina declarando, lá no versículo 8, que a condenação deles, muito pelo contrário, ela é mais do que justa. Ou seja, os judeus que seguiam esses pensamentos, eles merecem aquilo que eles estão, vamos assim dizer, semeando em relação a esses argumentos deles. Esses argumentos falsos se baseiam sobre a ideia de que o Senhor precisa do pecado a fim de mostrar que Ele é Deus. Deus nunca precisou disso. O pecado começou a fazer parte da vida do ser humano por uma opção e uma escolha do ser humano, e não porque Deus assim desejou, porque Deus precisava dele para completar a sua obra. Muito pelo contrário, hoje, atualmente, se existe algo que Deus fez por nós, foi por causa de nós, foi por causa dos erros nossos cometidos. E sempre eu gosto de dizer o seguinte: nós somos pecadores, nós somos culpados perante Ele, igualmente como Adão o foi lá na queda. Se nós estivéssemos ali no lugar de Adão, nós faríamos exatamente a mesma coisa, nós iríamos pecar.
e nós iríamos buscar nossos méritos, sei lá, e nós iríamos ser enganados pela serpente, como foi? Ou seja, nós não estamos numa posição em que nós podemos dizer assim que nós estamos de boa e que o pecado não nos atinge, muito pelo contrário. E por causa desse pecado, Deus precisou intervir, trazer Jesus Cristo para viver aqui entre nós e ser sacrificado como um sacrifício vivo, como um sacrifício puro. Deus ele determinou que para nós chegarmos a Ele haveria necessidade de remissão dos nossos pecados, os nossos pecados precisavam ser resolvidos, e a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não existe remissão de pecados. Então, essa é a linguagem tanto do Velho como do Novo Testamento. Ou seja, se não houvesse um derramamento de sangue, não haveria condições de o nosso pecado ser resolvido. E a Bíblia diz também que os pecados que foram, entre aspas, remidos no Velho Testamento, com o derramamento de sangue dos cordeiros, né, e dos animais que foram sacrificados naquela ocasião, eram sacrifícios imperfeitos. E que o sacrifício de Jesus, ele foi o sacrifício perfeito que, vamos assim dizer, cobriu todos esses pecados e deu cobertura para todos os sacrifícios que foram feitos na antiguidade. Ou seja, havia um plano de Deus, sim, um plano, vamos assim dizer, para a nossa restauração, para a nossa vida de novo poder ser vivida de maneira prazerosa e de maneira assim especial diante dele. Por isso que Jesus vai dizer assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né? O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. Então essa vida, meu amado, essa vida você só pode encontrar em Cristo Jesus. Ele é o único que pode conceder alegria ao seu coração, ele pode resolver o problema do seu pecado, e aliás, o problema do pecado precisa ser resolvido. Não existe opção de a gente chegar, mas Deus vai entender. Não, Deus não vai entender coisa nenhuma. Tira esse argumento, tira essa palavra, tira esse pensamento da sua mente, da sua cabeça, porque Deus não vai entender coisa nenhuma se eu e você, nós não andarmos de acordo com o que Ele preparou para nós. E olha que Ele preparou o melhor para nós. Se nós não andarmos de acordo com isso, esqueça qualquer forma de restauração, de reconciliação e de vida eterna com Ele. Aí sim, nós vamos viver uma vida eterna, afundados no mar do esquecimento, da ignorância, a Bíblia vai chamar em alguns lugares, em algum lugar, né, esse lugar de inferno. Então, meu amado, por que, em sã consciência, algum ser humano iria escolher o inferno para viver a sua vida eterna? Até porque, como disse um pastor, né, nós estamos aqui nesse mundo de passagem. Nós, daqui a 100 anos, nenhum de nós estará mais aqui. Não, nenhum de nós. Então, o que fará diferença será o que eu decidi viver, né, a vida que eu escolhi caminhar com Jesus ou não. Se eu decidir entregar minha vida para Ele e andar de acordo com o que Ele quer de mim, nós estaremos na eternidade com Ele. Do contrário, não existe contra-argumentação nenhuma. Então, meu amado, eu e você temos a oportunidade de colocar tudo isso nas mãos dele. Façamos isso. Coloquemos a nossa vida, o nosso coração, tudo que nós temos e somos para Ele. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Então, permitamos, eu e você, que Ele seja realmente o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos continuar, né, no próximo encontro, continuando a partir do versículo 9, mas já antecipo que realmente é um momento muito especial. Lá nós vamos falar mais ainda sobre a questão do pecado, tá certo? Mas, como falei, o pecado pode ser resolvido agora, nesse momento, eu e você colocando nossa vida nas mãos dele, em nome do Senhor Jesus. Falei com o Senhor junto comigo. Pai querido, obrigado. Obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado pela tua presença, teu cuidado, teu carinho para conosco, e obrigado pela restauração, por tudo aquilo, ó Deus, tu já preparaste através de Cristo Jesus para que nós pudéssemos andar em novidade de vida de maneira que realmente alegre o teu coração, Senhor. Obrigado por tudo que Jesus fez na cruz por nós, por sangue derramado, pela ressurreição no terceiro dia. E obrigado porque nós podemos clamar e pedir para que o teu fogo, a tua glória,
aqueça os nossos corações. Aqui agora, então, nesse lugar e nesse momento. Mova o teu poder, tua presença, teu Espírito. Em nome de Jesus, repreendo todo o mal e toda a operação de engano, em nome do Senhor Jesus, e declaro vida, alegria e o derramar da presença do Espírito do Senhor, em nome dele, Jesus Cristo. Amém e amém. Fiquem nessa paz gostosa, poderosa do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém.